Fala galera, beleza? Você está no podcast com o Eric Ferraz, sejam todos muito bem-vindos. Agradecer o Pod Camp da Ima por mais essa oportunidade. E hoje, novamente, uma convidada muito especial. Ela é facilitadora de Ho Oponopono, trabalha com Reiki, aromaterapia e é advogada. Aqui comigo está Cristiane Sgarbi. Seja muito bem-vinda e obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, Eric, esse convite. Muito Cristiane, obrigada. você está aqui para contar sua história de vida, sua jornada espiritual e para a gente falar do que você trabalha hoje também. Como é que tudo começa na sua vida? Bem, desde a infância, essa espiritualidade, como que é? Bom, a minha família, a minha tradição de família é a Igreja Católica, tanto pelo lado da minha mãe quanto pelo lado do meu pai. E na infância eu morava em Itapeva, que é sul do estado de São Paulo. Então a gente frequentava as missas lá na cidade de Itapeva. O meu avô, ele ajudava muito na igreja, a família toda ajudava nas festas. A minha avó fazia parte de um grupo que acho que era de Sagrado Coração de Jesus, ela usava as medalhinhas. Então, o que eu me recordo dessa época é de ir nas missas, da missa das crianças que a gente falava, que tinha missa todos os domingos, às 8 da manhã, que era a missa dos adultos, a gente falava que era a missa dos velhos, missa dos adultos, e na sequência, às 9h30, era a missa das crianças. Então, ia todo mundo para a missa das crianças, a gente saía dali e ia almoçar. E eu cresci em Itapeva, fiquei em Itapeva até os meus 16 anos, mais ou menos, e fiz primeira comunhão, crisma. E na minha adolescência, eu não me recordo se foi mais ou menos, acho que com uns 13 anos, mais ou menos, eu comecei a participar da Renovação Carismática Católica, que era um grupo de jovens dentro da Igreja Católica. Então, eu participava disso daí e ali a gente estudava algumas questões relacionadas aos dons do Espírito Santo, algumas coisas diferentes que não eram faladas assim nas missas, por exemplo, sabe? Nem na catequese, na crisma que eu já tinha participado. Pelo menos na época, é disso que eu me recordo, da renovação. E aí, quando vai chegando a sua adolescência, você se manteve na igreja católica ou foi... Não, me mantive, continuei, sim. Na verdade, até hoje, eu me considero católica, sabe? Por essa formação que eu tive. Então, eu me considero como católica. Católica espírita, digamos assim, por conta da jornada, né? Do andar que eu fui conhecendo a doutrina espírita, gostei muito, mas eu me considero. Né? A gente vai chegar nesse lado espírita. Sim, mas eu... Do lado católico, você é devota de algum santo? Ai, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora Desatadora dos Nós. É? Sim. E você teria, assim, sei lá, um milagre para contar, alguma coisa? Uma experiência? De Nossa Senhora Desatadora dos Nós, teve uma situação da minha família que foi uma questão bem complicada e que eu não me lembro se eu já tinha em casa um livrinho da novena dela ou se alguém me deu. Eu não me lembro, eu sei que esse livro veio parar na minha mão e eu comecei a fazer a novena dela pedindo, assim... encarecidamente por aquela graça, né, por aquele pedido que aquele fosse alcançado, que aquela situação fosse resolvida, que ela nos ajudasse com aquilo. E no 9º dia dessa novena, a situação se resolveu. E foi um motivo, assim, nossa, de muito agradecimento à Nossa Senhora Desatadora, tanto que nós fomos até uma missa dela, assim, que a gente pôde, eu levei uma faixa escrito com a inscrição pelo agradecimento da graça alcançada. Ah, tá. Eu já vi essas faixas pela cidade. Não, tem muitos naquela igrejinha que era menor, porque hoje tem uma igreja grande. Você conhece a igreja menor de Nossa Senhora Desatadora dos Nós? Acho que... Tem uma capelinha. Ela ainda existe Mas hoje. onde? No mesmo lugar onde é. Que hoje tem um santuário. Tá. Que é grande, que é onde era uma boate antigamente, né? E antes, ela só existia uma capela. Não é bem uma capela, uma igrejinha pequena. Ela ainda existe hoje, mas antes era só aquilo ali. Então, as missas ficavam, assim, abarrotadas.
E eu acho que ainda hoje tem os cartazes lá. Não sei se as pessoas continuam colocando ou não, mas na época que a gente colocou, o muro era forrado de cartaz. Muitas pessoas agradecendo pelas graças alcançadas. Então essa foi uma das graças que foi muito importante pra gente, que eu me recordo. Teve mais de uma? De Nossa Senhora Aparecida, foi até uma coisa recente, uma questão recente. Quando meu marido foi fazer o Caminho da Graça, que ele foi de bicicleta até a cidade de Aparecida, eu fui encontrar com ele lá, e eu estava com uma questão que eu precisava que fosse resolvida, e enquanto eu não me encontrava com ele, eu fiquei lá observando a imagem e pedindo o auxílio de Nossa Senhora, né, para que me ajudasse, intercedesse na resolução dessa questão. E aí ele chegou por trás e falou assim: Cris, pede para ela te ajudar, que ela ajuda. Falei: eu sei, eu já pedi. E aí ele falou: e aí a gente volta aqui. Eu falei: também já falei que eu vou voltar. E estou voltando daqui 15 dias. Olha só. Para agradecer essa graça também alcançada, essa intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Bom, você vai fazer esse trajeto. Sai de onde para onde? Então, na verdade, eu não vou fazer o trajeto como peregrina. Eu vou como um apoio de peregrinos. Porque o meu marido, ele vai de bicicleta, junto com o meu cunhado e mais um amigo. E eu vou junto com o meu pai num carro de apoio. Então, esse trajeto que eles vão fazer do Caminho da Fé, ele sai... Eu não sei se existe outro, mas eu acredito que esse seja o caminho completo. Ele sai de Águas da Prata e chega em Aparecida. Então, qual vai ser o percurso que nós vamos fazer? Eles vão sair de Águas da Prata e a primeira noite a gente vai dormir em Borda da Mata. Aí depois vai sair de Borda da Mata e vai até Paraisópolis. Aí depois de Paraisópolis, Campos do Jordão, Aparecida. Esse daí. Entendi. Tá se preparando para tudo isso, então? Eu tem acho que ter uma preparação, não tem? Sim, é que assim, pra mim, na verdade, eu vou ficar no carro. Eu Tá. pretendo, na medida do possível, caminhar um pouco durante esse trajeto, né? Mas a minha intenção mesmo, quando eu intencionei de voltar, seria voltar não de bicicleta, nem a pé, seria voltar lá no santuário para agradecer, né? Então, eu tô voltando. Pretendo caminhar, se for possível, mas o meu intuito é ir no apoio para eles que vão de bike, Sim. né? E também para fazer companhia para meu pai, para ele não ir sozinho. Então, eu achei que juntou tudo. E foi uma coisa, assim, interessante, porque eles demoraram um pouco para decidir em quais cidades eles iam parar. Então, a gente demorou para começar a procurar pousada. E como vai ser agora no feriado do dia 1º de maio, tava super em cima. Eu comecei a procurar no domingo. E aí comecei a ligar, não tinha vaga. Eu falei assim, gente, e agora, né? Vai ter que desistir? E aí eu falei, Nossa Senhora, se a gente tiver que ir, que dê tudo certo. A gente achou. Olha só. As vagas... Né, uma resposta a mais aí, então. As vagas nas pousadas, nos lugares, né, que a gente precisava ficar. Entendi. Bom, esse lado católico acho que está bem claro para mim. Agora eu quero entender um pouquinho esse lado espírita, né? Você tem alguma coisa relacionada à mediunidade? Sim. Eu acho até que todo mundo é médium. Todo mundo tem mediunidade. Porque eu vejo a mediunidade como você ter um contato com um lado espiritual, né? Uma influência desse lado espiritual. Então, eu entendo que todo mundo tem mediunidade. Mas existem diversos tipos, diversas formas, e a pessoa também desenvolve, tem ela mais desenvolvida ou não, e ela também, entendo que ela pode trabalhar para desenvolver ou não, né? Você sabe que, pensando, né, nos assuntos desse podcast, o que me veio à cabeça é que meu primeiro contato com mediunidade foi quando eu participava da renovação carismática católica. Então, foi dentro da Igreja Católica. Porque, como eu te falei, lá na renovação, a gente estudava muito sobre os dons do Espírito Santo.
Então, os dom de falar na língua dos anjos, dom da palavra, dom da cura, dom da profecia. E a gente ficava em oração, em meditação, para poder receber o Espírito Santo. E eu recebia o Espírito Santo e falava na língua dos anjos. Então, hoje eu vejo que a minha mediunidade se manifestou dentro da Igreja Católica. Eu sinto isso, eu vejo que sabe? Então, isso para mim é muito claro. Por quanto tempo você falou na língua dos anjos? Foi uma experiência única ou foi acontecendo? Várias vezes. Todas as vezes que a gente tinha as reuniões e que a gente fazia a meditação, ficava concentrado ali, eu conseguia me conectar, né, como que eu falo, receber o Espírito Santo e falar na língua dos anjos. E é uma sensação incrível. Parece que está descendo um feixe de luz em cima de você. É uma coisa assim que você se sente iluminado, realmente, sabe? Parece que você se transborda. É uma coisa incrível. Olha, é muito interessante essa sua experiência, porque assim, ela envolve a Igreja Católica, dessa vertente mais carismática. Aí você tem, né, depois teve esse contato mais com o lado espírita, mas se você colocar no papel, é uma experiência muito conhecida no movimento pentecostal evangélico, que é muito comum. Isso aí é completamente comum lá, da gente ver isso, né? Eu falo porque eu já tive experiências de estar lá e ver também, né? Hoje a gente vê muito no YouTube pessoas tendo diversos tipos de experiências diferentes. Então ali você acha que foi a sua primeira experiência com essa mediunidade, um pouco mais desenvolvida em você do que em outras pessoas, né? Sim, na verdade, hoje eu vejo isso, né? Porque na época eu nem sabia o que é, mas hoje eu vejo. E depois disso, o que mais que você foi vendo que você fala, opa, eu tenho algo de diferente aqui que as outras pessoas não têm? Ai, Eric, aí eu acho que com relação à mediunidade, só quando realmente daí eu fui para o centro espírita. Inicialmente foi o kardecismo? Sim, na verdade eu fui conhecer a doutrina espírita através do meu marido, da família do meu marido. Certo. Que frequentavam, né? E estudavam desde pequeno a doutrina espírita. Aliás, meu marido é amigo de infância da Sabrina. Olha! De estudar a doutrina espírita na casa dela, com a mãe dela. Cara, que legal. Sabe? E ele sempre falava. A Sabrina, inclusive, vou aproveitar que você tocou no assunto da Sabrina, agradecer que foi a indicação, né? Da Sabrina. Depois nós vamos falar do livro que você teve participação também. Assim como as outras que estiveram aqui, né? Andréa, Renata, e você também está aqui. Então, seu esposo, seu marido, tinha contatos com estudos espíritas lá na época da Sabrina. Exatamente. Quando eles eram pequenos, né? Porque a mãe dela fazia os estudos, ele participava. Tá. E aí ele foi me falando um pouco disso e eu falei assim, eu quero conhecer. E aí, inicialmente a gente começou a ir nos centros de kardecismo, gostava muito, né? Mas depois eu fui conhecendo outros, fui conhecer os centros de Umbanda. Tá, vamos fazer o seguinte, eu quero saber o que o kardecismo traz de interessante. Tem algum conceito que você leva pra vida? Que você fala, olha, aprendi algo aqui, em essência, assim, o que o kardecismo traz pra você? O que você teve de experiência legal, assim? Que eu me recordo que eles falavam muito a caridade. Isso é presente também nos outros, né? Mas a caridade... Eles batem bastante nessa tecla, né? Amor. Sempre falam de amor e caridade. E a questão do aprendizado, da evolução espiritual através das reencarnações. Então, por que você reencarna? Para você continuar a sua evolução espiritual. É isso que me lembra, né? Que eu me recordo da época do kardecismo. Você consegue entender o que você está fazendo nesse mundo hoje? Tipo assim, qual é o seu propósito de vida? Já parou para pensar nisso? Já. E aí? A que conclusão você chegou? Ai, Eric, olha, eu espero que eu esteja entendendo qual seja o meu propósito. Ou tá no caminho, né? Sim, tá no caminho. Todas as experiências que eu já vivi aqui, né? Todo esse processo, essa jornada da minha vida profissional, que foi bem desafiadora num determinado momento. Então, eu vejo que talvez eu possa incentivar, inspirar outras pessoas a se cuidarem, a olharem para elas mesmas, sabe? Porque
eu acho que a gente é responsável pela gente nessa vida. 100%? Somos 100% responsáveis por nós mesmos? Com certeza. De tudo? Tudo. Só nós podemos mudar nossa vida. A gente não pode entregar as rédeas da nossa vida para mão de ninguém. Ninguém pode direcionar. Só a gente faz as escolhas para onde a gente quer ir. E é 100% responsabilidade nossa o que acontece na nossa vida. Pelo menos é esse o entendimento que eu tenho daqui. Você vê que até quando Jesus curava as pessoas, ele falava, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Ele não dava crédito nem para ele. Sim, ele falava, a credibilidade é tua, da sua fé, né? Mas veja uma coisa, muitas pessoas não querem ser curadas. Pode parecer um absurdo, mas existe isso. Quer contar alguma experiência disso? O que você lembra, assim, de... Não, olha, na verdade, assim, às vezes a gente encontra pessoas que, assim, que quando você comenta, fala assim, olha, você é responsável pelo que está acontecendo na sua vida. Ah, mas eu não concordo com isso. Ok, mas você concordar não vai fazer... Não vai mudar. Não vai mudar isso. Então, a pessoa às vezes não enxerga que a vitimização traz muito mais prejuízo para ela. A autorresponsabilidade, ela é assustadora, sim. Ela assusta demais. Quando você pensa, você está numa situação, está lá no fundo do poço e você pensa assim, poxa, eu me coloquei aqui? O que eu fiz comigo? Você começa a ter raiva de você. Fala assim, poxa, parece que eu estou pisando na minha cabeça. Sabe? Mas ao mesmo tempo, fala assim, peraí, essa que é a virada de chave que a gente tem, né? Se eu fiz escolhas que me colocaram nessa situação, também posso fazer escolhas para me tirar dessa situação. Cabe a mim. Cadê minha força? O que eu quero? Quero ficar aqui e falar que eu sou vítima de uma situação? Ou eu quero mudar minha vida? Então, essa virada de chave, assim, uma das viradas que eu tive, que eu entendi, falei, poxa, peraí, ninguém vai chegar aqui e falar, ai, coitadinha, vem cá, vamos tirar ela daqui, ela está sofrendo. Não. Se eu não me mexer, se eu não falar, peraí, eu mereço mais, eu quero uma vida diferente, eu quero mudar. Ninguém vai fazer isso por você. Vai partir de você. Sempre. Interessante, Cristiane. Sabe que fazendo vários episódios aqui, eu cheguei à conclusão de que vários fundos de poços, né, das pessoas trouxe essa virada de chave e recalculou a rota da vida das pessoas. Você agora há pouco citou para mim aqui um desafio profissional que você enfrentou na área profissional, né? Você acha que esse momento ele recalculou a rota da sua vida? Completamente. O que foi que aconteceu? Como é que você administrou essa situação, esse desafio profissional? Bom, eu vou começar falando, né, lá de trás. Que Por favor. Eu me formei em Direito em 2001. Assim que eu me formei, eu já fui trabalhar nesse escritório do qual eu fui chamada para entrar como sócia. Sempre gostei do que eu fiz, adorava trabalhar, tudo. Mas a advocacia, ela é uma profissão estressante. Toda profissão tem sua responsabilidade, né? Mas ali a gente trabalha com prazos fatais. Você não consegue pedir 1, 2 dias de prazo, de repente, um recurso. Não existe isso. Então, se acontece alguma coisa, tudo depende de você. E isso é pesado, muitas vezes. É muita responsabilidade, né? Então, esse trabalho, aos poucos, ele foi me trazendo foi acumulando um estresse em mim. O que era um trabalho que era estressante uma vez por mês, ele foi se tornando uma vez por semana e de repente o negócio começou a ficar mais pesado. Em 2019, eu tive uma crise de ansiedade que eu fui parar no hospital. Tá? Olhando para trás, hoje eu consigo enxergar que eu já tinha muitos sinais de que ia acontecer alguma coisa comigo, mas na época eu não percebia isso, né? Por quê? Muitas obrigações assumidas. Se eu tinha que desmarcar alguma coisa, era sempre alguma coisa minha ou da minha família. Então eu ia me culpando, eu ia me sobrecarregando e não deu outra. O negócio estourou de um jeito que não deu nem sinal, fui parar no hospital. Você era um vulcão pronto a entrar em erupção. Nossa, nesse dia eu entrei em erupção. E meu marido que me socorreu, ele falou assim, eu não sei o que era pior. Quem tá
assistindo uma pessoa com crise de ansiedade ou se é você que está tendo, porque ele falou, não sabia o que eu fazia. Bom, ele me levou para o hospital, tomei um remédio, fiquei uns quase 5 dias grogue com o remédio que me deram. E na sequência eu fui marcar um médico psiquiatra, porque imaginei que eu fosse ter que entrar com um remédio, né, por conta dessa crise de ansiedade. Até foi indicação do próprio hospital fazer isso. Tomei o remédio, na consulta com o médico, ele falou assim, tá, você imagina o que pode ter te trazido isso daí? Eu falei, olha, eu acho que é o excesso, a sobrecarga que eu tô vivendo, porque faz uns 2, 3 meses, acho que faz uns 3 meses que a minha ajudante, ela foi afastada, ajudante da minha casa, né? Foi afastada com leucemia e eu me vi, além das obrigações do escritório, com as obrigações da casa também e da minha filha, que na época devia ter uns 8 anos, acho. 8, 9 anos, acho que era 8 anos. E aí aquilo me desestabilizou completamente, sabe? Me sobrecarregou. Então, pra mim, foi aquela sobrecarga, né? E aí eu lembro até que a minha irmã falou assim, Cris, você não vai procurar uma psicóloga pra você conversar? Porque você foi no psiquiatra, mas é legal procurar. Eu falei, não sei. Mas na minha cabeça, eu já estava certa o que tinha causado aquilo. Beleza. Pois bem, fui fazendo o tratamento, tomando remédio. E esse remédio, eu falo que ele me ajudou nas crises de ansiedade, sim. Parece que desligou uma chave na minha cabeça. Mas ele, além de ele me ajudar nas crises, ele também tirou completamente a minha emoção. Porque em 2 episódios eu me recordo que eu não tive emoção nenhuma. E eu achei isso muito estranho, sabe? Um foi quando a minha filha foi dançar balé, que sempre me emocionava de ver. Não era nada assim absurdo, mas me emocionava de ver ela dançar. E eu olhei aquilo, eu não sentia nada dentro de mim, eu tava fria. Eu falava assim, gente, como assim? Que coisa estranha. Isso foi mais ou menos, foi em dezembro de 2019, né? Eu comecei a tomar o remédio mais ou menos. Foi nessa época. Foi em novembro que aconteceu essa crise forte. Já no ano seguinte, entrou a pandemia. Você falar assim pra mim, o que você lembra da pandemia? Lógico, eu lembro de muito sofrimento, de todo mundo, tudo, mas eu, olhando hoje, parecia que eu estava anestesiada com esse remédio. Então, eu não despiroquei, como muita gente que teve crise de ansiedade, que teve depressão, que partiu desse mundo, né? Muita gente. Não, além disso. Com as crises com e tudo mais. Com as crises. Então, assim, eu não tive. Então, pode até ser que tenha sido um preparo para essa pandemia, né? Hoje, pensando, eu nunca tinha me imaginado isso. Mas pode ser, sim. E aí, um outro episódio que pra mim ficou muito nítido, que como esse remédio estava atuando de uma forma de bloquear mesmo a emoção, foi a gente perdeu um amigo num acidente de avião. Ele era piloto, morava até aqui em Campinas, em Sousas. E... Avião de grande porte? Não, foi um avião de pequeno porte. Caiu numa cidade, eu não sei se foi do Mato Grosso, mas foi um pouco distante daqui. Que acho que ele tinha ido buscar um avião lá, ele tinha ido junto com uma outra pessoa para buscar um avião, aí esse outro piloto voltou com um avião e ele estava voltando com esse. Assim que decolou, o avião caiu. E nós perdemos esse amigo, na verdade, era amigo do meu marido, na verdade. E foi uma coisa muito chocante, porque 1 mês antes a gente tinha encontrado com ele em São José do Rio Preto, que ele morava lá. A gente foi para um aniversário e acabou encontrando ele lá. E eu não conseguia chorar, Eric. Eu não conseguia, eu falava assim, gente, o Miguel morreu. Mas eu tava assim, anestesiada. Eu falei, não, eu não quero isso. Não posso conviver com isso, gente. A emoção faz parte da vida. Você quer ficar triste, né? E a felicidade do balé da Júlia também não conseguia sentir. Não conseguia sentir a felicidade, não conseguia sentir a tristeza. Eu falei, não quero isso. E aí eu fui... trabalhando para ver se eu conseguia, né? Tem que ter um tempo mínimo que você toma o remédio, não sei, pelo menos foi isso que o médico me falou. Sei que quando estava dando quase 1 ano, eu parei de tomar o remédio. Aos poucos, né? Tem a progressão que eles estão fazendo. E aí, pois bem, entramos 2021 e tal.
E até então eu não tinha procurado um psicólogo, né, pra conversar, pra nada, porque eu já tinha identificado o que tinha, qual tinha sido o gatilho e tava tudo certo. Pois entrou 2021 e eu comecei a sentir outros efeitos no meu corpo, na verdade, desse estresse, ele começou a voltar. Então, eram sintomas de depressão. A ansiedade, aquela crise de ansiedade que eu tive antes, eu não tive de novo. Mas eu sentia muita dor de cabeça, tontura. Eu tive como se fosse um apagão intelectual. Eu não conseguia produzir. Eu sentava para escrever, não saía nada. Eu me sentia e falava, gente, sumiu as coisas da minha cabeça. O bloqueio tava lá, então. Total. E aí começaram muitos sintomas de depressão. Eu chorava o tempo inteiro. Ou a hora que eu acordava, eu chorava. Ou a hora que eu chegava no escritório, eu chorava. Ou a hora que eu saía, em algum momento, eu chorava. E aí eu falei, gente, e eu não tava mais suportando ir para o escritório. Isso foi uma questão extremamente delicada e complicada que eu tive que encarar. Quando eu comecei a perceber isso, que eu não suportava mais ir para o escritório. Um escritório que por mais de 20 anos eu trabalhei, que eu ajudei a crescer, a chegar onde ele chegou por conta do meu trabalho nele também. Isso foi eu não queria aceitar isso, sabe? Eu não queria aceitar, mas eu sofria. E aí, um belo dia, eu acordei e falei, meu Deus, eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Esse livro aqui estava na minha cabeceira. Apresenta pra gente. O livro do Ho'oponopono. Isso, mostra aqui pra câmera aqui. É isso, perfeito. Da Sabrina, tá? Tava na sua cabeceira. Tava na minha cabeceira porque eu já tava lendo ele. E a Sabrina é psicóloga. Eu olhei aqui e falei, não, é isso. Já chamei ela, falei, Sá. Mas ela, na época, ela não era minha amiga, hoje é, né? Eu só conhecia ela por conta do livro, né? Da cidade mesmo. Eu falei, você pode me atender? Tem horário? Ela tinha um horário pro dia seguinte de manhã. E aí começou a minha jornada de autoconhecimento. Quando eu comecei a fazer a terapia com a Sabrina. Olha que interessante. Mesmo quando eu comecei a ter muitos sintomas, assim, de chorar, de não querer ir mais pro escritório, eu marquei de novo o psiquiatra. Só que ele só tinha horário para dali um mês. E até chegar esse um mês, eu fiz 4 sessões. Passar. Eu desmarquei o psiquiatra, não fui mais. Eu não tomei remédio dessa vez. E o que foi importante para mim? Olhar para mim. Olhar para dentro. Tem até uma frase, que é do Dr. Hugh Lin, que é um médico psiquiatra, que... A Renata contou uma história muito boa dele no episódio passado. Do hospital, né? Né? Mas olha a frase que ele fala e que a Sá coloca aqui no livro. Basta dizer que quando você queira ou deseja melhorar qualquer coisa na sua vida, existe somente um lugar onde procurar, dentro de você mesmo. E quando olhar, faça-o com amor. Então, isso para mim foi o início. Com a ajuda da Sá, das ferramentas. Cris, faz meditação. Falei, nossa, meditação, como? Minha mente não para. Minha mente não para. Eu vivia no automático, Eric. Eu ia da minha casa pro escritório, do escritório pegar minha filha da escola. Era assim. Eu não via nem a rua que eu passava, eu não via cor de árvore, eu não via cor... nessa época que eu já fui chegando mais nesse estado mais aflito mesmo, várias vezes quase eu bati o carro, sabe? Eu não tava dando conta do que tava acontecendo. E aí eu lembro que a Sá falava, faz meditação, Cris. Aí eu falei, mas a minha cabeça não para, Sabrina. Aí ela falou, mas é normal, até os monges budistas, eles têm lapsos de distração dentro da pausa, dentro da meditação, né? Eu falei, nossa, então eu tenho lapsos de meditação na minha distração, porque era muito difícil, mas enfim, eu fui tentando, comecei com meditação guiada, sabe?
E quando é legal você ir fazendo desse jeito, que quando você vê, você já está meditando. Meia hora, 40 minutos ali, sem precisar de nada, você já... Parece que você fecha o olho e já tem um negocinho que já conecta você, assim. Sabrina, meditação, foi aí que surgiu o Ho'oponopono na sua vida? Então, na verdade, eu já tinha comprado o livro e já tinha conhecido, mas aí fazendo a terapia com a Sá, ela foi me ensinando, colocando novas técnicas, e foi aí que eu fui utilizando com mais sabedoria, com mais consciência, o Ho'oponopono na minha vida. Então, porque uma coisa é você ler um livro, a outra coisa é você entender o que tem nele, você ter a consciência e você integrar aquele conhecimento na sua vida. Você passou a entender meio que a mecânica da coisa, né? Exatamente. É. E aí me apaixonei pelo Ho'oponopono, porque realmente ele transforma. E aí quando ela abriu o curso para facilitador, eu fiz, né? Então foram durante 2 meses que a gente ficou aprendendo com mais profundidade sobre a filosofia runa, da qual o Ho'oponopono faz parte. Aí foi muito interessante. E deixa eu ver. Então essa jornada, aí nessa jornada de autoconhecimento, fui buscar o que eu gosto de fazer, o que me faz bem, né? Fui pro Reiki. Eu acho que foi mais ou menos em 2000, eu fiz um curso de Reiki. Eu e meu marido fizemos até. Mas eu nunca apliquei em ninguém, eu fiz a aplicação, aplicava sempre em mim, né? Mas fazia muito tempo já, que, nossa, nem tinha contato. A gente acaba esquecendo, a energia fica ali estagnada, parada. E aí eu fui fazer um curso de reciclagem do Reiki. Fiz um curso de reciclagem, fiz os outros níveis, que eu só tinha o nível 1, fiz os outros. E aí eu comecei a atender com a terapia de Reiki. E também falei, eu queria colocar alguma coisinha junto. Então vamos estudar sobre óleos essenciais. Fui estudar sobre óleos essenciais. Aí entrou também o Ho'oponopono. Então na terapia de Reiki, eu faço uma mescla com o Reiki, propriamente dito, o Ho'oponopono, e eu também uso os óleos essenciais. Vamos falar um pouquinho deles? Dos óleos essenciais, sim. Eu comecei a fazer, né, os cursos para poder colocar dentro do Reiki, para ser algo a mais para a pessoa poder levar para casa e continuar com aquele autocuidado, né? Então, o primeiro que surgiu, vou até mostrar aqui para você. Mostra na câmera aqui. Os 2 primeiros Isso. blends que surgiram foram o Relaxar e o Acalmar, que são blends. O Relaxar é de lavanda com capim-limão e o Acalmar é de lavanda com laranja doce. E eles são blends bem indicados para as pessoas, para ajudar as pessoas a ter um sono mais tranquilo, reparador, né? Porque são blends que ajudam nessa calma, nesse relaxamento. Então, por conta, as pessoas que me procuravam para fazer o Reiki sempre falavam, não consigo dormir, minha cabeça tá a milhão. Então, a gente fazia a sessão. E aí eu comecei a falar, vovô, olha, eu vou te entregar isso daqui. O que ele faz com isso daí? Ele borrifa na casa? Sai borrifando? Então, a indicação para esse daqui é borrifar. Se você quiser usar, por exemplo, no momento de relaxamento, né? Então, eu indicado para usar na hora de dormir. Você borrifa 2 ou 3 vezes no seu quarto ou diretamente no travesseiro mesmo, tá? Eu tenho acho que é uma prima minha, que ela borrifa no pijama. Ela põe no pijama. Entendi. Aí ela coloca o lençol assim para ficar sentindo a fragrância. É um perfume gostoso ali, né? Muito, muito gostoso, né? E bem suave. E ajuda a pessoa a se conectar. Eu falo sempre assim, quando você borrifar o spray, não borrifa e assistindo televisão, ou olhando no celular. Se concentra. Exatamente. Se concentra para aquele momento, né? Você vai deitar. Então, deixa as suas coisas arrumadinhas ali, borrifa, sente a fragrância desses óleos que compõem o blend, se conecta com eles, faz uma prece de agradecimento pelo seu dia. Porque é uma ferramenta, mas a gente tem que saber utilizar essa ferramenta para atingir o objetivo que a gente quer, né? Então, eu indico para usar dessa forma. E aí eu fui fazendo, tem um catálogo lá no meu
no Instagram com alguns blends que eu faço. Como é que cria isso? Eu fiquei curioso para saber como é que inspiração é essa, que insight é esse que você cria? Então, eu vou estudando, sabe? Quando a pessoa me... eu quero pensei assim, alguma coisa para dormir melhor. Quais são os óleos que ajudam no relaxamento, que são calmantes, que ajudam num sono melhor? Daí eu vou estudando as propriedades terapêuticas dos óleos até chegar naqueles que eu acho que fica bacana para combinar, porque eles também, essa combinação, ele tem que ficar gostoso, tem que ficar com um cheiro gostoso, né? Então, aqui eu trouxe um outro que chama limpeza energética. Isso, mostra pra galera ver. Isso, limpeza energética. Certo. Esse foi uma amiga que tinha um café lá em São Paulo e que ela falou assim, Cris, chega de sexta-feira, eu não aguento a energia do lugar. Olha. Você não consegue fazer alguma coisa para que eu possa, para que me ajude a transmutar, a limpar, né, essa parte energética? Aí eu criei esse blend e ficou super bacana. E tem até a forma de uso, né, uma indicação. Você pode usar tanto nos espaços, tanto no campo vibracional da pessoa, sempre intencionando essa limpeza e proteção. Você acha que tudo é energia? Com certeza. Deus é energia? Sim. Qual o seu entendimento sobre Deus? Como é que você imagina Deus? Deus é a fonte criadora de tudo. É a energia que criou tudo. Você imagina ele uma pessoa? Como é que você imagina ele? Eu imagino uma luz muito forte. Deus para mim é a matéria, não matéria. Deus sou eu, Deus é você. Deus é aquilo que a gente vê, aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente sente. Tudo é Deus. Deus está em tudo e Deus é tudo. Um dia nós vamos partir desse mundo. Todo mundo. Sim. Como é que você imagina a vida após a morte? Eu imagino que o trabalho vai continuar. É? Dentro do... Eu acho que da mesma forma que aqui a gente tem a nossa missão, o nosso propósito, eu acho que quando a gente partir, lá em cima também a gente vai ter o nosso... como que eu posso dizer? O lugar que a gente vai poder auxiliar, né? Tanto nos trabalhos lá em cima, auxiliar como as pessoas aqui na Terra, né? Da parte espiritual. Eu acredito nisso. Eu tive a oportunidade de conhecer sua filha, Júlia. Eu imagino que se você partisse desse mundo, você não ia ficar simplesmente tomando suco de laranja no paraíso e deixar sua filha se dar mal aqui, sei lá. Se você tiver a oportunidade, você vai fazer alguma coisa, né? Tá, mas vamos entender o seguinte, então. Se você faria isso pela sua filha, seus parentes fazem por você? Você imagina que... Eu não tenho dúvida que todos aqueles que já partiram da nossa família são nossos guias e mentores espirituais. Estão entre os nossos guias e mentores. Você já teve alguma experiência? Já. Eu já senti a presença da... Na verdade, eu senti a presença da minha avó, mãe do meu pai, a avó Maria, quando eu fazia uma aplicação, um envio de reiki à distância. E eu sempre peço a presença dos meus mestres, dos meus guias, do meu anjo da guarda, peço a presença de Jesus, de Maria, naquele momento, para o envio da energia, né, do reiki para aquela pessoa que vai receber. E nesse momento eu senti uma energia tão gostosa, alguma coisa que me abraçava, era um amor muito forte. E me veio na cabeça o Pai Nosso em italiano. Que isso? Eu não sei rezar o Pai Nosso italiano, mas a minha avó rezava o Pai Nosso italiano pra gente quando a gente era pequena e a gente achava lindo, a gente pedia pra ela rezar. Veio o Pai Nosso em italiano, eu me arrepiei e falei, sabe, só fiquei ali. Sentindo, continuando nas energias que eu tava emanando e transborda, o amor transborda, transbordei. E não tenho dúvidas que outros meus outros avós também estejam presentes, me orientando, tios. Tenho certeza, a nossa família aqui da Terra, para mim, são meus mentores e guias. Cristiane, que história é essa da porta que você me contou antecipadamente? Você perguntou de alguma questão, né? Envolvendo, assim, alguma coisa diferente. Então,
Teve uma vez, eu e uma amiga, a gente estava fazendo um projeto, e ela falou assim, eu vou tirar umas cartinhas aqui de anjos para direcionar a gente no que a gente deve fazer aqui nesse projeto e tal. E ela me mandou essa carta. E aí eu falei assim, eu vou meditar um pouquinho. Peguei a carta no meu celular e comecei a ler tal, sobre o que era. Era um arcanjo, eu não lembro o nome dele. Eu até procurei, mas eu não achei a carta. Mas eu comecei a meditar ali no meu quarto. Aí, de repente, a porta do meu quarto estava fechada, ela fez um estalo. Eu abri o olho, era como se alguém tivesse entrado, fechado a porta e batido, e a chave estava balançando. E nesse momento eu senti uma energia muito forte, eu senti a presença desse anjo ali. Fiquei em meditação por mais um tempo, vieram muitos insights para mim, fiz algumas curas, acessei algumas curas que eu precisava acessar, e foi uma coisa muito especial. Interessante, muito bacana. Você contou vários detalhes dessa jornada espiritual, dessa sua história de vida, mas tem algo que está faltando ainda. Quero saber como é que você chegou na Umbanda. Bom, eu fui conhecer junto com meu marido, né, um centro de Umbanda. Eu acho que eu já tinha ido. E agora? Nesse que eu tô indo hoje, a minha sogra que começou a ir, ela falou pra gente, a gente foi. E aí eu comecei a frequentar como frequentadora mesmo, né, como consulente, que fala. E depois ela começou a aplicar Reiki no centro e ela me chamou para aplicar, que eu tinha o curso desde lá de trás. Ela falou, não, você pode vir, a gente está precisando de trabalhador. E eu fiquei um tempo nesse centro aplicando Reiki. Depois eu tive minha filha, acabei me afastando um tempão desse centro. Frequentei outro centro lá em Paulínia também, de Umbanda, que é um pouco diferente desse que eu frequento hoje. E no começo do ano passado, esse centro que se chama Guerreiros da Luz, que na verdade ele é um hospital espiritual, lá em Paulínia, ele reabriu. Eu acho que foi no começo do ano passado, porque quando entrou a pandemia, eles fecharam e depois ficou um tempo que eles estavam procurando um outro espaço e tal, acabou reabrindo ano passado. Aí eu voltei a frequentar, inclusive foi a Sabrina que me chamou, falou, Cris, minha mãe falou que abriu um centro perto da casa dela, novo, vamos? Aí eu fui olhar, falei, nossa, é o Guerreiros, que eu já tinha ido lá atrás. Aí voltei a frequentar, depois de um tempo fui de novo, aplicar Reiki, e depois do Reiki eu fui agora eu tô na sala de cirurgia, dentro desse centro Guerreiros da Luz. Então quer dizer que é um hospital espiritual e tem cirurgia espiritual. Sim, Como é que é feita uma cirurgia espiritual? Bom, ali no hospital a gente tem diversos atendimentos, né? Tem o reiki, tem a cromoterapia, tem a cirurgia, tem acho que a psicoterapia também e tem o atendimento com as entidades, né? A cirurgia espiritual, a pessoa, na verdade, o que vai ser trabalhado vai ser a parte espiritual dela, diferentemente do que talvez alguém possa perguntar. Não existem cortes, não existe incisão, não existe nada, não existe nenhum material que é nem encostado na pessoa. O que é trabalhado, aonde é feito o trabalho, né, é no corpo espiritual. Então, alguém poderia achar que é de uma coisa do Dr. Fritz, vai cortar, vai sair sangue, alguma coisa. Eu não sei, né? Não, de jeito nenhum. Eu não sei se hoje ainda existem, se existe, acho que exista, né? Deve existir. Desse jeito, nem deve existir. Mas ali não é desse jeito, tá? Então, a pessoa, ela tem, ou ela talvez ela possa pedir, chegar lá e falar, eu preciso fazer uma cirurgia, quero saber se eu posso fazer, vai ser dado toda a orientação para ela de como que ela pode, quando que ela pode agendar essa cirurgia, porque também tem uma parte de preparação, tá? Ou a sua própria, ele pode ser direcionado pelas entidades ali da casa, né? Para a sala de cirurgia. Dá para citar que entidades que trabalham ali? Tem alguma? O que você diria? Ali dentro tem o Caboclo, tem Preto Velho, que eu me recordo, tem Exu. E agora?
Foi ali que você teve uma experiência com o Dr. Bezerra de Menezes? Então, É isso? na verdade, foi nesse mesmo centro, mas quando ele era em outro lugar, num outro local. Foi Tá. quando eu comecei a prática do reiki lá. Quando eu comecei a prática do reiki, eu não tinha minha filha ainda. Eu estava tentando engravidar, né? E aí, um certo dia, eu pedi para falar com a pessoa responsável. Eu não sei se... Porque às vezes você não sabe com qual entidade você está falando. Eu acredito que naquele dia eu não conversei com o Dr. Bezerra. Eu acho que era o irmão André. Ou foi uma outra... Esse irmão André, André Luiz? Não. Irmão André. Não é irmão André. Tá, beleza. Não sei te dizer, mas é o irmão André que é o da casa. Tá. E aí eu falei que eu queria engravidar. Ele falou assim, então você vai fazer essa caravana para Jesus. Me deu uma oração, como se fosse uma novena para fazer. E eu acredito que era o Dr. Bezerra, assim, viu? Eu não me recordo, mas eu acho que era ele. Certo. E aí ele falou assim, você vai fazer e você vai... Quando você engravidar, você vai sonhar que você estava numa sala. Aí nessa época, era no meio da semana... Eu encontrei com meu marido no final de semana porque ele trabalhava em São Paulo. E aí, não lembro se foi na sexta ou no sábado, ele falou assim, que estranho, eu tive um sonho que eu segurava uma menina no colo. Falou pra mim. Como que tá aí, né, a situação do período e tal? Eu falei, não sei lá, mas meio que eu não quis olhar. Eu falei assim, eu não sonhei com nada não, só sonhei que eu tava sentada numa sala de estar. Aí... Mas na hora, eu não me liguei nessa sala que ele tinha falado. Porque quando ele falou assim, quando você engravidar, você vai sonhar que está numa sala, eu imaginei uma sala de atendimento médico. E não uma sala de estar. Passou um tempo, eu estava grávida. Era uma menina, a Júlia. Olha só. Que meu marido sonhou. No dia que ela foi concebida, que ele estava segurando uma menina. Cara, sensacional essa história. E aí, quando a Júlia nasceu... Também tem o Dr. Bezerra no meio, porque daí a minha sogra trabalhava no centro, né, fazendo reiki, e ela nasceu, a minha bolsa rompeu, era meia-noite, eu fui pro hospital, não, meia-noite? Eu sei que cheguei no hospital, acho que era 2h da manhã, cheguei no hospital umas 3 e pouco, até que entrei em trabalho de parto, tudo, a Júlia nasceu 9h15 da manhã. Aí, à noite, a minha sogra foi lá falar com uma pessoa, falou, a Júlia nasceu. Eu sei. Como você sabe? O Dr. Bezerra me falou. Foi ele que fez o parto dela, viu? Caramba. Desculpa, quem falou isso? Uma pessoa do centro, uma das pessoas certo. que... Falou isso pra você? Falou pra Sônia, pra minha sogra. Olha. Porque ela foi falar com essa pessoa, falou, eu nem não sei quem que era. Fulana, tá. A Júlia nasceu. Ela falou, eu sei, já tô sabendo. Falei, como? O Dr. Bezerra me contou. E aí você teve a confirmação? Ele fez o parto dela. Você teve a confirmação, então, interessante. E o parto foi muito rápido. Foi rápido, deu tudo certo. Foi uma coisa assim... Eu não tenho dúvida que... Que teve um sobrenatural ali. Espiritualidade estava presente. Foi... Tenho certeza disso. Interessante. Muito engraçada essa história. Acho que poucas pessoas sabiam dessa... Agora bastante gente vai saber. Agora bastante gente vai saber dessa história. Centenas, acho que até milhares de pessoas aí. Com o Dr. Bezerra de Menezes. Que bacana. Vamos aproveitar e apresentar os livros aqui que você trouxe? Bom, esse daqui eu já falei, né? Que é o livro da Sabrina. Isso. Esse outro aqui é um livro... Isso, apresenta aí pra galera. Inclusive, ele é citado no livro da Sá. É um livro que chama Limite Zero, conta a história do Dr. Hyolyn junto com o Joy Vitale. E um período que ele fazia muita palestra sobre do Ho'oponopono, em diversos lugares, né? Então é bem bacana, conta bastante da história dele. Eu também trouxe esse livro, esse aqui, falando de Ho'oponopono ainda, o livro... Esse aí eu ganhei de presente. Esse aí, dos facilitadores. Que você tem participação. Eu tenho, eu escrevi um capítulo. Livro da Sabrina Giavaroni Miller. Da Ho'oponopono e Conexão com o Divino, né? Um livro que eu gostei muito de ler também foi esse aqui, Propósito. É um livro fininho. Me permite ler uma frase? Claro, por favor. Que eu acho maravilhosa. Por favor. Saber qual é o propósito é saber o que viemos fazer aqui. E o que viemos fazer aqui está intimamente relacionado àquilo que somos em essência. Ou seja,
O programa individual da alma está relacionado à consciência do ser. Assim como a laranjeira só pode dar laranjas, o ser humano só pode dar um tipo de fruto, o amor, pois o amor é a sua essência. Entretanto, o amor é um fruto que pode se manifestar de infinitas formas. Cada alma traz consigo dons e talentos que são a maneira única por meio da qual o amor se expressa através de nós. Sensacional. Olha, posso fazer 2 considerações? Com Primeiro, certeza. Jesus falou, né, que conhece-se a árvore pelo fruto, muito baseado, né, muito interessante, acho que se conecta bastante com isso, e responde aquela pergunta que eu te fiz sobre o que nós estamos fazendo aqui, o que você está fazendo aqui, né, nesse mundo, às vezes né? você se preocupa tanto em saber como que seu amor vai expandir através de você, através de qual dom e talento que é único seu. Né? E às vezes as pessoas pensam assim, poxa vida, mas eu vou fazer reiki, tem tanta gente que faz. Não interessa, é a sua terapia de reiki, é o seu jeito de fazer, que é único, porque você é único. Então tudo que você fizer vai ser único. Se fosse assim, não existia tanta gente que né, com as mesmas profissões, porque cada um é único, tem a sua forma de fazer e se conecta com determinadas pessoas, né? E esse livro aqui, Universo em Você... Isso, mostra ali pra... ele é Universo em Você. Universo em Você. Você deu um destaque quando a gente conversou sobre esse livro aí, né? É que eu peguei esse livro, acho que faz uns 10 dias, e eu finalizei ele ontem à noite. E eu achei esse livro fantástico. E resumidamente, nós somos criatura e criador. Se nós somos criador, todos os poderes do Criador estão dentro de nós, ilimitadamente, para uma vida feliz, próspera, saudável, em plenitude. Depende da gente acessar isso. Então, assim, esse livro, cada página que eu lia, eu falava, gente, meu Deus, nossa, para mim fez muito sentido, sabe? Para você ter ideia, me vinham coisas na cabeça que a hora que eu ia ler, estava escrito no livro. Parecia que eu estava recebendo mensagens do que estava no livro. E faz acho que uns 3 dias que eu tô acordando de madrugada sem sono e tô pegando para ler esse livro. E eu acordo com as frases que na sequência eu vou ler aqui. Então você tá conectada com o livro mesmo, né? Extremamente. Eu tô conectada com o universo que existe em mim. Olha só. Interessante isso que você falou, porque assim, eu gosto sempre de tentar conectar alguma coisa com a Bíblia, porque tem muitos versículos, né? Jesus falou em dado momento, né? Vós sois deuses. Tem uma passagem que ele cita, inclusive, do Antigo Testamento. Só que ele vai mais além. Ele vai lá e diz o seguinte, que o pai é o agricultor, e ele é a videira e nós somos os ramos. E quem tiver ligado à videira está ligado ao agricultor e todos são um. Sim, que é o que você acabou de falar. Sim. Porque alguém poderia olhar e falar assim, nossa, mas como assim? Eu também sou criador, Deus... Mas Jesus deu essa ideia de que ele era um com o Pai, e se a gente estiver ligado a ele, nós somos um com o Pai. Sim. E quando se trata de energia, não é uma energia só, Exato, que a física quântica exato. já descobriu que tudo no universo é uma energia. E aí essa mesa, o meu corpo, esse microfone, tudo é uma energia só, mim, única. Olha o poder que você tem para mudar, para melhorar a sua vida. Tá onde? Dentro de você. Não tá fora. É você integrar isso daí. É você ter a consciência, percepção disso. Porque às vezes a pessoa tá vivendo num nível de consciência que ela não consegue enxergar. Sabe? Por inúmeras questões. Mas ela não consegue entender. Você fala às vezes de autorresponsabilidade, imagina, não tem nada a ver com isso, né? A pessoa já vai para a culpa. Então, é isso, é ter essa consciência do tamanho poder que a gente tem. E não foi Jesus que disse assim, as obras que eu fiz, vocês podem fazer ainda maiores do que eu fiz. Sim. O que Jesus fez? Ressuscitou mortos, curou cegos, andou sobre as águas, transformou água em vinho. Ele só disse que a gente faria não igual. Poderíamos fazer até além. Então, ou seja, por que será que as pessoas, principalmente às vezes cristãos, têm esse pé para trás, assim, do tipo, não, mas... Não... Porque às vezes, talvez, eu não sei se a igreja queira colocar Deus como um ser
que pune. Ah, é verdade. Nossa, você tocou numa ferida boa, hein? Né? Naquele que tá lá em cima. Mas se você não Se você não seguir seguir, essa regrinha aqui, olha, não sou eu, é Deus lá em cima. tem um fogo eterno te esperando ali. E o hein? poder que ele tem. É. Né? Então, cara, o medo de Deus, né? As religiões têm passado... Mas assim, eu não vou falar pra você qual. E é meio geral isso aí, né? Então, mas é uma coisa tão distorcida, né? E que acaba afastando a pessoa, às vezes, do próprio Deus, acaba afastando dela mesma, de uma vida abundante, pelo medo e não pelo amor. Esse livro, Universo em Você, ele fala muito do amor. Muito, muito, muito. Que o amor é conexão com o seu coração, o amor abre a porta do seu coração, sabe? Fala da vibração, da energia, né? Você tinha me perguntado de filme, né? Você sabe que ontem... Então, você sabe que ontem fui levar minha filha na dança. Sim. E aí falei, deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa pra assistir. E como tem muita opção, né? A gente fica passando lá e não consegue achar algum. Mas aí apareceu aquele filme O Segredo Ouse Sonhar. É antiguinho já. Já ouvi falar desse filme. Do que ele fala mesmo? Só pra dar uma... Ele fala... faz tempo que eu assisti. Mas é do poder premissa. do pensamento, é da lei da atração. Lei da atração. Que é aquilo que você pensa, você atrai. E bem sabe quando dá aquela... Não chega a ser um trailerzinho, mas na hora que você tá passando ali pelo Netflix, ele aparece um pedacinho do filme. Sim. Bem naquela hora a mulher falava assim... Eu penso que a minha vida tá um caos, eu fico só tendo uma sensação do que pode acontecer de errado, o que pode piorar. E olha só pra você. E ela fala assim, olha só, as coisas pioram, as coisas ruins acontecem comigo. Aí o cara fala pra ela assim, então, quando eu quero melhorar alguma coisa na minha vida, eu começo a pensar naquilo que eu quero, não naquilo que eu não quero. E olha só, as coisas boas acontecem pra mim. Aí ela fala assim, você deve acordar sorrindo. Muito interessante. E foi bem um pedacinho que eu peguei e falei, eu vou falar desse filme, porque ele é um filme antigo já, mas que é bem gostoso de assistir e fala muito dessa questão do que você pensa, do que você atrai. Não adianta você falar de dinheiro, sendo que você vibra na escassez, né? Exato. Então... Você falou, Cristiane, sobre, nesse filme, de coisas boas que reverberam, porque ela atrai isso. Mas aqui, pessoas que estão nos assistindo, de repente, estão atraindo coisas muito ruins, de repente perderam as esperanças, não estão mais com vontade de viver. De repente estava até zapeando, encontrou esse bate-papo, gostou e está chegando aqui no final e perdeu as esperanças. Que mensagem você traria para essa pessoa que perdeu a vontade de viver? Tem essa câmera aqui, fica à vontade. Olha... Só não se afasta do microfone. Tá bom. Se você está vivo, é porque existe uma centelha divina dentro de você que te deu de presente essa vida. E mesmo que ela esteja apagadinha, que seja lá no fundinho, se agarra a ela. Se agarra a esse presente divino. Não deixa ir embora esse presente que você tem na sua mão. Pede ajuda com quem você confia. Se você não tem alguém, procura alguém da sua igreja. Da onde você entender que você pode confiar nas pessoas. Mas não se agarra dessa pontinha de luz divina que tem dentro de você. Não deixa embora. A vida vale cada minuto. Excelente, Cristiane. Fechamos com chave de ouro, estamos aqui bem na reta final. Quero agradecer, né, a sua presença aqui e divulga o seu Instagram para quem quiser conhecer o seu trabalho. Meu Instagram é Cris G. Sgarbi e lá tem os meus serviços, né? E tem também um catálogo com os produtos que eu tenho, os blends, tem uma breve explicação sobre cada um. E tem também o link do meu WhatsApp, pode me chamar para qualquer dúvida. Cristiane, muito obrigado por estar aqui, foi um papo muito legal. Acredito que quem assistiu saiu aqui rico de conhecimento, né, de despertar de consciência e de luz de tudo que você trouxe aqui. Muito obrigado.
Eu que agradeço pelo convite, Eric. E Adorei. você tinha me dado uma dica a sobrenome Ferrari, qual é o nome? Ai, da Dani Ferrari. É. Que eu tenho um projeto com ela também, que acabou nem dando tempo da gente Sim. falar aqui, mas é bem bacana. Dani Ferrari? Daniela Ferrari. Dani Ferrari. Dani, tá convidada a estar aqui no podcast, tá? A você que está em casa, curta, comente, compartilhe, ative o sininho para as notificações, se inscreva no canal, é gratuito. E até o próximo vídeo. Valeu!